Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de um assunto muito dolorido, né? A gente vai falar da dor da perda, mais precisamente do período de luto que em algum momento todos nós sofremos, né? E a gente pode dizer assim, que não é uma coisa fácil, que ninguém nunca espera passar. E eu gosto de salientar que na nossa cultura, a gente fala muito pouco da morte, dos efeitos da morte em quem fica, dos passos que a gente passa quando vive uma situação de luto por morte de um ente querido. Mas eu achei importante que a gente tocasse hoje nesse assunto, porque o que nós temos visto é que muitos de nós estão vivendo esse processo e que é extremamente doloroso. Não há dúvida que talvez seja, se não a maior dor, uma das maiores, né? E essa dor, ela é muito abrangente, ela é muito complexa, difícil de ser explicada. Eu diria até que assim, só quem sente, né, pode realmente definir essa dor, ou nem sei se definir, mas saber, né, o significado de uma perda. Então, assim, qual que é a nossa ideia? É ajudar, né, ter assim uma perspectiva de quem está vivendo essa situação. A dor, o sofrimento, a tristeza, elas são não se narra, pronto, senão eu não vou conseguir falar, né? Talvez seja exatamente isso, não dá para a gente descrever. Mas o que a gente pode fazer é tentar entender esse processo. Normalmente, aquele período inicial dos 3 primeiros meses, eles são muito, muito difíceis, especialmente os primeiros dias e até o primeiro mês. Então a gente pode ter sintomas físicos diversos, porque o emocional, ele é diretamente ligado, nós somos uma coisa só. Então quando o nosso emocional está muito ativado, a gente provoca muitas situações no nosso corpo físico. E isso é entendível. Então, assim, o ideal é que a gente tenha um pouco de tolerância, de gentileza, de paciência conosco mesmo, sabendo que é um processo natural. E que isso tende a ir diminuindo gradualmente. A dor, gente, ela não vai diminuir, ela vai ser modificada, né? Porque com o passar do tempo, graças a Deus, a gente começa a ver outras perspectivas, mas aquela dor da perda do ente querido, ela não vai passar. E às vezes até ela vai aumentar, né? Então, assim, o que a gente gosta de lembrar? Existem, por exemplo, as fases do luto, né? Que primeira é aquela fase de negação, de isolamento. É a fase que a gente não quer ver ninguém, que a gente não quer falar e às vezes que a gente nem acredita, né? As fases vão evoluindo, acho que não vem o caso falar de cada uma delas. Mas uma outra parte que a gente tem é a questão da raiva, a nossa revolta, né? É quando a gente briga com Deus, quando a gente não entende os porquês.
E essa fase é muito difícil porque a gente acaba vibrando uma energia muito pesada. E não é fácil para ninguém, nem para quem está sentindo, nem para quem está próximo, de forma nenhuma. Mas essa fase também passa e de repente a gente pode ajudá-la a passar, lembrando que a morte, gente, é a única coisa que a gente tem certeza na vida. Uns vão antes, uns vão mais tarde, mas todos nós iremos. E é difícil a gente saber, né? Poxa, por que tão cedo, em alguns casos? A gente nunca sabe, né? Eu costumo dizer que a nossa visão, ela vai até um determinado ponto. Daí para frente a gente não tem acesso. E muitas vezes essa falta de acesso faz com que a gente se revolte muito. Mas à medida do possível, vamos tentar superar, porque é muito dolorido, torna a dor ainda mais pungente, porque a raiva, ela suscita muitos outros sentimentos e produção, inclusive, de toxinas, né, no nosso próprio organismo, que fazem com que a gente fique muito mal, que a gente se desconecte de Deus ou do que quer que a gente acredite, e aí parece que a gente se sente ainda mais sozinho, isolado na nossa dor. E aí as coisas vão passando, vão evoluindo, e a última fase, e aqui a gente consegue acomodar as coisas aqui dentro, é a aceitação. E assim, vamos combinar que a aceitação, ela é inevitável, porque a morte não tem jeito, ela não vai retroceder, né? A gente não vai ter de volta aquilo que a gente perdeu. Só lembrando que existem outros lutos que não são por morte, né? Luto de uma separação, né? Lutos parecidos com esse tema. Aí, às vezes, a pessoa tem a ilusão de que pode voltar ao que era antes. Normalmente é muito mais uma ilusão, né? Mas no caso da morte, não tem jeito, não vai voltar. Então a gente vai ter que aprender a viver com essa dor e a enxergar possibilidades positivas à nossa volta, além do ente perdido. E eu vou dizer para você, sempre tem coisa positiva. Claro que em alguns momentos a gente pode não estar vendo, mas vamos buscar, porque a gente nunca ama só uma pessoa, nunca tem só uma coisa que seja importante na nossa vida. Então a gente tem sim que se apegar a isso, que lembrar que a gente é importante, muito importante para outras pessoas também, para outras coisas que a gente possa fazer, procurar ser útil, procurar fazer aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente sabe, ou de repente aprender uma coisa nova, desenvolver algum potencial que a gente possa ainda não ter tido a oportunidade de pôr em prática. Então tudo isso é muito, muito, muito importante. Lembrando que, como eu já falei no início, nada vai tirar essa dor. Talvez nem amenizar, mas nos dá outras perspectivas. E aí, à medida do possível, cada um no seu tempo, vamos procurar olhar, né? Olhar para o sol, olhar para a luz, olhar para quem está perto, olhar para amigos, às vezes pessoas que a gente está distante, mas tudo isso, de alguma maneira, pode colaborar com o nosso próprio processo. E se esse sofrimento estiver muito intenso, se você estiver se sentindo engessado, sem condição de andar, busque ajuda, né? Existem várias ajudas, o que eu acho que é a mais efetiva, mais direta, é buscar uma terapia, um profissional adequado, que você sinta empatia, que você sinta que está legitimando a sua dor,
entendendo o significado daquilo que você está sentindo e possa seguir contigo, te dando sustentação, apoio, até que você consiga encontrar uma certa acomodação dos seus próprios sentimentos. Isso é possível? Ajuda, né? E te faz pelo menos, minimamente, dividir aquilo que você está sentindo com alguém que pode te entender, porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, por exemplo, com uma pessoa próxima, porque a pessoa também está sofrendo, né? Então fica mais complicado, mas poder viabilizar, né, de uma outra maneira pode nos ajudar muito, tá? Então, gente, eu deixo o meu carinho, o meu abraço. Todos nós temos as nossas dores, os nossos lutos, as nossas perdas, e não é fácil. Que a gente possa estar junto, que a gente possa de verdade se sentir acolhido e, à medida do possível, acolher aqueles que também precisam de nós. Eu espero que o tema tenha ajudado e espero que isso possa somar para você de alguma maneira. Lembrando só mais uma coisa, a dor nos fortalece. De alguma maneira, a gente vai se sentir mais abrangente, porque o sofrimento, não que a gente deva esticar, sentir prazer nele, mas a gente precisa assim entender que ele aumenta as nossas experiências, o nosso próprio fortalecimento e maturidade. Beijo no seu coração. Até a próxima.